Ó o cara, ó. E se eu te dissesse que o Grisha Yeager, o danado do pai do Eren, o Titã Lula, era na verdade um agente... Olha aí, acho que ele acertou, hein? Acho que ele acertou. 3. Sobre o Grisha Yeager, o danado do pai do Eren, e sobre algumas possibilidades, algumas ideias sobre o que pode haver naquele porão. Aí os caras já estão até falando, né? Próximo teoria de Shingeki só daqui a um ano. Como de costume, vamos juntar aqui alguns fatos e depois seguir pra teoria. Eu peço encarecidamente que quem ainda não leu o mangá 72, vai lá, lê, depois volta aqui. E agora vamos começar falando de um cara que eu gosto, um cara que eu acho maneiro. Grisha Yeager, ou Yeager. Personagem muito bom, um dos melhores personagens de Shingeki, o pai do Eren. O pai do Eren é um dos melhores personagens de Shingeki. Cara, isso é loucura, né? Mas ele é muito bom. Ou Jaeger, também conhecido como danado do pai do Eren, ou Titã Luiz Inácio Lula da Silva, apareceu do lado de fora das muralhas. Caralho, tem um negócio no meu olho aqui. Apareceu do lado de fora das muralhas, mangá 71, se lembrando só da sua profissão e do seu nome, sendo que o tal nome, Grisha Yeager, não constava nos registros da sociedade cercada por muralhas. O que significa que ou é um nome falso, ou ele não nasceu dentro das muralhas. É, isso é bem óbvio, né? Ele não nasceu lá, mano. Qual que será a verdade, né? Vai prestando atenção, hein? Aí ele foi vivendo e aprendendo, conheceu a Carla no barzinho, rolou um ebola muito nervoso em Shiganshina, ele foi lá e curou o pessoal, o que significa... Nossa, isso aí é antes da gripezinha, né? Isso aqui é antes da gripezinha, então a febre do momento era ebola, na época que o Cleiton tava gravando. Significa que, seja ele de onde for, o lugar que seja, é um lugar onde a ciência é bem avançada. Aí, num belo dia, anos depois, Eren salva a Mikasa, a filha oriental do casal Ackerman. Casal esse do qual Grisha, como médico, cuidava. Ackerman, exatamente, Ackerman, esses aí. A mesma família que no capítulo 65 e página 17... Oxi, que 17 nada, página 7, eu li aqui, eu vi errado. Vamos ver até onde ele vai, vamos ver até onde ele acerta. E o Grisha lembrava de tudo, só meteu o migué, mano. Só meteu o mais puro migué. Nossa, miguezão que ele deu, mano. Dita ser uma das únicas famílias que eram imunes aos poderes de manipulação da mente que vinham do rei, que o primeiro rei usou para alterar as memórias da humanidade e apagar a história da humanidade antes dos 100 anos lá, pá. Pois bem, essa... Carl Fritz que fez isso. Famílias que ficaram imunes, que não foram afetadas pelo poder do rei, são os Ackerman e, segundo o velho, também os orientais, que ele não falou o nome, ele só falou orientais. Aí, na tradução que eu li na Shingeki Project, fala asiáticos. Sendo assim, nas veias da... Naquela época ainda não tinha os Azumabitos. Azumabitos? Ou isso aí de One Piece? O que é isso? O que é Azumabito? Pera aí, agora não lembro. É Azumabito, né? Azumabito. É Azumabito. Não, tá certo. Por que eu pensei que isso era de One Piece? Tem alguma coisa assim, One Piece, que eu não tô ligado? Azumabito, One Piece? Não, é de Shingeki mesmo. Cara, que doideira. Por que eu pensei que isso era de... Por um segundo eu pensei que era de Shingeki. Olha, aqui do nada. Nossa, toma. Mikasa corre o sangue das duas únicas famílias imunes aos poderes do rei. Ninguém se tocou disso ainda? Ninguém? Tá entendendo? Vamos prosseguir. Então ele a adota, o Grisha adota a Mikasa. E um tempão depois, o Berthold, muito loucão, chuta a muralha da Shiganshina e lasca tudo. É nesse dia que o Eren perde a mãe. É esse o primeiro episódio do anime. E sendo que horas antes de tudo acontecer, o Grisha vazou. Cara, é uma história muito completinha de mistério, né, mano? O Grisha saiu da cidade a navio para, segundo ele, fazer vários exames. Suspeito. E no mesmo dia, o Grisha se transforma no Titã Luiz Inácio Lula da Silva, o filho do Brasil, é isso? E devora a Rainha Frida, possuindo os poderes de alteração de memória, que pode ser também o mesmo poder de manipular os titãs que o... Ah, eu confundi com Teriubito. É, Teriubito, os caras com o cabeção louco lá, que tem a ver com o Dom Flamingo, né? Tô ligado. Eu confundi Azumabito com Teriubito. É, mas você nem ia lembrar de Teriubito. Azumabito, tá certo. O Eren parece... Não, calma, vamos por partes. E também tomando as memórias do mundo
como o Rod Reis chamou. Depois, muito doidão e aparentemente na mesma noite, gritando pro Eren não esquecer da chave e de ir até o porão, porque lá, segundo ele, as memórias deles iriam ensiná-lo a usar o seu poder. Ele deu uma injeção de titã no Eren, fazendo com que seu filho devorasse e possuísse o poder e as memórias da rainha Frida, assim como de todos os outros reis anteriores. Eren acorda todo confuso e sem se lembrar do que aconteceu. Afinal, no capítulo 10 do mangá, algo que não tem no anime, deveria ter no anime, o Grisha avisa que a injeção vai causar amnésia. E do tal Grisha, no fim da cena, só sobra pedaços. E esse, senhoras e senhores, foi Grisha Yeager. Agora, com a maioria dos fatos na mesa, vamos às teorias de Shingeki número 3, que demorou uma cacetada pra sair, mas é porque não tinha tantos conteúdos, né, mano? Vamos pensar, vamos se colocar no meu lugar. O Grisha apareceu do lado de fora das muralhas, todo esfarrapado e confuso, meio desesperado, sem se lembrar exatamente de quem ele era. Seria Grisha talvez um dos titãs que vagam ao redor das muralhas? E teria Grisha acabado de devorar um titã em forma de gente que tivesse a habilidade de se transformar em gente? É uma ótima teoria isso aqui, porque faz todo sentido lógico se você for comparar com a história da Ymir. E faria sentido também, porque a Ymir também não se lembrava de muita coisa, ela tava meio perdidona. Cara, seria genial, seria muito bom. Mas não foi isso não. De volta. Da mesma forma que aconteceu com a Ymir, quando ela comeu o amigo do Reiner lá e do Bertholdt. Quando o Eren, a Ymir e o Bertholdt, eu acho que o Reiner também, e a Anne, todo mundo, comeram pessoas com habilidade de parar a transformação, eles tiveram perdas de memória. Então teria sido o Grisha apenas mais um titã? Será que ele realmente não sabia de nada sobre nada? Bom, boa teoria. Por enquanto, excelente. eu acho que não. Tendo em vista o fato dele ter atacado a família Reis, roubado o poder deles e transformado o Eren em titã, pedindo que ele fosse até o porão onde ele ia descobrir como controlar o poder, pra mim significa que ele sabia sim do que ele tava fazendo. Ele sabia muito. Ele tá indo por um raciocínio muito certo, mano. Sabia sobre o poder e memórias do rei. No capítulo 47, página 5, deixa eu ver se eu errei. É isso aí, 47 páginas 5. O Reiner fala sobre a procura de algo que ele chama de coordinate, sendo que na tradução do mangá lá ficou coordenada, mas segundo o Google Tradutor significa coordenar. Na página 6 ele diz o seguinte: na próxima vez que estivermos aqui teremos Anne, Krista e aquilo e voltaremos para nossa terra natal. Imagino que aquilo se refira a tal coordinate. Sim. E como se chama, que tá a tradução no Google Tradutor fica coordenar, pode ser se referindo ao poder de manipulação dos titãs. Só que... Sim, mas precisa de sangue real, mas sim, tá certo. E quando o Eren soca a mão, eu não sei se ele soca a mão ou se ele só faz assim, eu não lembro exatamente a cena, mas quando ele soca a mão do titã comedor de mamãe e faz, ali aparece um raiozinho assim e tal, não sei o que, e aí todos os titãs vão pra cima do comedor de mamãe e devoram ele. O Reiner, o mesmo Reiner, que fala sobre a coordinate, fala que tá procurando a coordinate, fala o seguinte: a pessoa que absolutamente não deveríamos ter posse nesse mundo é você, Eren. Depois... eu acho que essa scan aí tá errada. Eu acho que não foi isso que ele falou, não. De memória, pelo que eu me lembro, o Reiner fala que a pessoa que menos deveria ter esse poder é você, Eren. Algo assim. Não isso aí que ele falou. Isso muda completamente o sentido da fala. Ó. A pessoa que absolutamente não devemos ter posse nesse mundo é você, Eren. Eu acho que isso aí é uma scan errada que ele leu em algum lugar errado. E eu acredito, pela minha memória, tá? Eu também posso estar errado, tá? Só tô dizendo que eu não lembro também, mas ao que eu me lembro, a pessoa que absolutamente não deveria ter posse disso no mundo é você, Eren. Ou seja, a coordenada. Pelo que eu me lembro. Eu acho que isso aí, essa frase aí não existe. Depois, muito depois, agora, recentemente, no mangá 70, o Titã Macaco, famoso Titã Macaco, no destruído distrito de Shiganshina, onde está a casa destruída do Eren, não exatamente no mesmo lugar, mas enfim, no distrito onde está a casa do Eren, o Titã Macaco diz o seguinte: recuperar o coordinate é nossa prioridade. Coordinate seria talvez o porão do Eren, ou melhor dizendo, o que tem no porão. O que tem no porão do Eren? Mas por... Boa tarde, Dark Mercury. E o Abdel Baldé falou: você tá certo.
Ah, obrigado. É que eu tô tentando aqui de cabeça lembrar uma parada, sei lá, de 5, 10 anos atrás, contra um cara que leu recentemente. Mas pode ser que a scan dele esteja errada. Só isso. Tô tentando usar aqui a minha memória. Posso também estar errado em algum ponto. Não sei. Por que isso ia estar no porão do Eren, onde o pai do Eren trabalhava? Agora vem a pergunta que não quer calar. Agora vem a pergunta que eu ia fazer no começo do vídeo. E se eu te dissesse que o Grisha Jäger, ou Gurisha, o titã Luiz Inácio Lula da Silva, era, na verdade, Ó a musiquinha. um agente enviado da mesma terra da dupla do barulho, da Titã Vadia e do Titã hashtag Somos Todos Macacos? Aham. Você acreditaria? Acertou. Acertou. Acertou! Acertou. Ele não só acertou que é a mesma terra, como ele também acertou que todos eles são do mesmo lugar. E também acertou que ele era um agente. Ele era um agente. Ele não era um agente do governo, mas ele era um agente da revolução do lugar, né? Ele era não é jaguerista na época. Não lembro qual que é o nome. Não, Marleniano, Eudiano. Ele era um Eudiano. Ele era um Eudiano lá de Ymir. Fez o símbolozinho, liderava a revolução e tal. E ele era um agente. Ele era um agente, tá certíssimo. No dia que Shiganshina foi destruída pelo Titã Colossal e a Muralha Maria foi invadida pelo Titã Encoraçado, o Grisha tinha saído da cidade antes que tudo acontecesse. E depois disso, a próxima aparição dele é na Capela da Família Reis, um lugar onde eu não lembro exatamente onde fica, mas é provavelmente a leste do distrito de Orvud. É Orvud o nome? A norte, na Muralha Sina. Longe pra cacete de Shiganshina. Teria Grisha ido pra capela roubar o poder da Frida depois que Acertou. Acertou. soube da destruição de Shiganshina? Ou antes? Levando em conta a promessa que o Grisha fez por Eren de mostrar o porão pra ele, é possível que não haja conexões entre o ato de Grisha e a ação em Shiganshina da dupla do barulho. Mas meu olho fica muito maneiro nesse sol. Tendo em vista que o ataque aconteceu em Shiganshina à tarde, no fim da tarde, e a destruição da capela aconteceu de noite, assim como a transformação do Eren, é possível também que Grisha já tivesse decidido, já tivesse planejado tomar o poder da Rainha Frida naquela noite, naquele dia. E por isso mesmo fez a promessa pro Eren de mostrar o porão, onde talvez ele transformaria o Eren em Titã. Onde, segundo ele, no capítulo 10, o Eren saberia usar o poder dos reis. Não, o poder dos reis não. O poder. Mas eu acho que ele tá se referindo ao poder dos reis. Eu, Sim. particularmente... No caso, o poder dos reis envolve o sangue real. Esse que é o foda. Não tinha como ele saber disso. É muito específico. não acho que ele sabia que Shiganshina seria destruída. Até porque se ele soubesse, eu acho que ele tiraria a família dele de lá. Ou tiraria também o Eren, que era o trunfo dele, e tiraria o porão de lá. O conteúdo do porão ele também tiraria de lá antes que a treta acontecesse. Até porque o negócio ficou inacessível depois da destruição. Isso indica que ele não trabalha... Isso indica, não tô falando que é. Isso indica que ele não trabalha com o Super Gêmeos. Mas o fato dele... Ele tá certo. Indica... E é fato, ele não trabalhava com os guri. Ele não trabalhava com nenhum deles. saber os segredinhos da família Reis me leva a crer que sim, ele é sim de uma sociedade fora das muralhas que lutava contra a família Reis. Acertou. E se ele não for aliado do B1 e do B2, significa que talvez existam outras forças. Acertou. Outras sociedades fora das muralhas, e que na verdade se trata de uma disputa, de uma corrida armamentista, uma disputa para ver quem consegue o poder primeiro, talvez até Cara, seria muito melhor se fosse, viu? Cara, seria muito legal se outras nações estivessem pensando nisso. É porque o poder dos titãs não é tão, saca, tão relevante nos dias de Marley ali. Tipo, você ter um titã era uma parada, na guerra funcionava, tinha ali, né, contra países menores, que nem a gente viu o combo do Macaco e do Rainer junto, dizimava países, mas as armas contra titãs só evoluíam. Então, tipo assim, dado aquele contexto, uma corrida armamentista não era o ideal. Só que o que eles queriam era coordenada, que era uma parada muito valiosa e que os revolucionários conseguiram roubar de Marley. Então isso que é foda.
De quando é isso? O cara só acerta. Cara, isso aqui é de 9 anos atrás. 9 anos atrás. E o cara só acertava. O cara só acertava, não tinha nem lançado, não tinha nem revelado quase nada ainda. Não tinha nem revelado o porão. Não revelou nem o porão e ele já sabia de tudo isso. É uma preparação do que pode vir a se tornar uma guerra. Uma guerra entre sociedades fora das muralhas. Um negócio muito além. Você já tinha pensado nisso? Já. Você já ouviu em algum lugar? Há 9 anos atrás, com você. Assim que eu já tinha ouvido isso. Uma teoria dessa, não? Tá curtindo? Tá interessante? Nem que seja, você não acredita, você não acha, mas tá interessante? Rapaz, mas vai se inscrever no canal, vai curtindo o vídeo, porque teorias de anime aqui comigo é só viagem. Os fãs de Naruto que eu diga sabem muito bem que eu fiz 14 teorias de Naruto, uma mais doida que a outra, uma pá funcionou, então já vai clicando. Dessas 14 ele acertou que era o Obito. Ele acertou exatamente o que era o Obito. Do jeitinho. Vapo. Acertou. Fórmula de bolo. Se inscrever aqui do lado, porque eu já tô escrevendo teorias de Shingeki 4, que deve ser postado aqui em breve. Não vai ficar pro ano que vem, não vai ficar pro final do ano, não vai ficar... Não, se bem que a gente tá no meio, né? Não, mas vai ficar aí, por aí, talvez aí agosto mesmo. Não, agosto? Agora, voltando. Grisha Yeager, como médico, cuidava do casal interracial Ackerman. E eu falo interracial porque no interracial não é só preto e branca, não. Casal esse formado por um homem que eu acredito ser um Ackerman e por uma visivelmente oriental, chamada pelos sequestradores de Última Oriental. De Última da linhagem, perdão. Além do nome Ackerman, era a última da linhagem Azumabito lá, né? Esse que é o louco, tipo, lá dentro realmente era raro, mas fora das muralhas tinha pra caralho. O maluco só acertou, meu, só acertou. Nostradamus está orgulhoso agora, ele está. Plot twist, Clayton tocou a mão da história e manipulou Shingeki antes do Eren. Caraca, então Clayton que é responsável pelo final merda, mano. Desgraçado, Clayton, você estragou Shingeki. Ackerman, o que indica que se trata de um legítimo membro da família Ackerman e não de outra família Ackerman. É o que é dito pelo Kenny no capítulo 65, página 2, onde ele fala que o resto da família Ackerman passou a viver em Shiganshina, onde a Mikasa vive, o Eren vive, o Almin vive... vive não, vivia, né? Onde a mãe do Eren vivia. Então acho que tá mais do que confirmado que o cara é um Ackerman. Um casal formado por descendentes das únicas duas famílias imunes aos poderes de manipulação de mente e de memória dos reis. E coincidentemente, e aparece um viado agora dando esses pulinhos, Grisha Yeager, o homem que mais tarde desafiou a família Reis, roubando os poderes e memórias deles, cuidava do casal Ackerman. Coincidência? Sério? Coincidência? Coincidência? Você acha que é coincidência? O cara tava coringando já, mano. Ele previu tudo, acertou tudo e ele tá louco, porque caralho, é isso mesmo. Agora, outra perguntinha. E se eu te dissesse que no porão do Eren, além do que já foi dito, ou seja, além do que imaginamos ser uma forma de controlar os poderes da família Reis, pode haver também um método de imunização, eu não sei se é assim. Aí agora ele viajou, ele achou que era outra coisa que tava no porão, mano. Mano, ele é do futuro. Ele é do futuro há 9 anos atrás, né? Coincidência? Acho que não! Qual tem o melhor estilo de luta? Bleach ou Naruto? Depende. Se tu quer mais taijutsu, é Naruto. Naruto tem melhores cenas de taijutsu. Mano, o cara acerta tudo, né? Assim que fala, de dar imunidade às pessoas, que vai impedi-las de ter suas memórias alteradas pela família Reis. Não, aqui ele errou porque não tinha como ele saber que no porão tinha outra coisa. O que tem no porão é tipo só a comprovação do mundo lá fora e o passado do Grisha. Só isso. E também tem um soro, né? Também tem um sorinho. Tem uma seringa lá de titã, só. Você acreditaria? É que o porão não é tudo isso. Tipo, o porão, ele é muito, muito grandioso narrativamente falando, porque ele transforma a obra de um pós-apocalíptico, que antes era tipo um pós-apocalíptico, transforma pra uma guerra política. Tá ligado? É isso. É a girada de chave. Shingeki era uma ação louco contra monstros e vira um drama político. Tá ligado? Essa é a virada de chave e a importância do porão. Só que ele tá pensando que o porão é um elemento dentro da obra que vai não girar ela como um todo. O Isayama tava pensando muito no macro e não no micro. No micro é só uma seringa aqui. Aí, ó, vira titã rapidão. Vapo, ou seja, uma vida extra, né, tecnicamente falando.
e informação. No fim é isso. O porão só tinha isso. Informação e uma seringa de titã. Pronto. Só isso. Pelo que eu me lembro, pelo menos. Mas aí entra o arco político depois da polícia militar, né? Mas aí ele tá viajando porque ele acha que vai ter alguma coisa muito, muito grande no porão. Uma coisa que vai literalmente dentro da obra, dentro do micro ali deles, vai revolucionar. Tipo, um método pra não perder memória, um método envolvendo imunização de titã, um método do por que os Ackerman são assim. Nada disso é explicado na obra. Nunca saberemos por que os Ackerman são imunes. Nessa altura você acreditaria, pelo amor de Deus, né, mano? Lembrando que o Grisha era um médico muito zica, muito reconhecido em sua comunidade, que salvou o povo do ebola. Não é ebola, você tá ligado, que é zoeira, mas enfim, ele salvou o povo da doença. E ele, cuidando do casal Ackerman, em algum momento deve ter pego amostras de sangue dos dois, ou da própria Mikasa, que tem o sangue dos dois, e talvez até uma imunidade mais forte, sei lá. E por... Nem seringa tinha, o Kenny que deu a seringa, mas a seringa não foi pega pelo Kenny de lá? Porque eu me lembro que essa seringa, ela existia, e aí o Kenny pegou, acho que de lá, não diretamente de lá, tá? Acho que ele roubou de alguém que tinha essa seringa. A polícia militar roubou, se pá, essa seringa, confiscou, né? E aí depois, com o Levi derrotando o Kenny, ele devolve pro Levi, não foi isso? É o que eu me lembro de Shingeki há 10 anos atrás, tá? Me perdoa se eu estiver errado, mas é onde eu me lembro. Eu não me lembro de onde que o Kenny tirou a seringa. Eu acho que ele roubou dessa seringa que tava no porão. E ele foi lá, confiscou depois e tal. É o que eu me lembro. Por que não? Ele sabendo da família Reis, sabendo dos poderes da família Reis, sabendo como supostamente criando uma forma de controlar os poderes da família Reis, ele também não saberia do casal Ackerman, ele não saberia da imunidade do casal Ackerman, ele não pensaria em formas de usar isso, ele não pensaria em fazer uma experiênciazinha com a amostra de sangue. É só coincidência ele cuidar desse casal? Ele pegou da bolsa do Rod Reis, que tinha algumas amostras. Era isso mesmo? Caraca, não lembrava não. Então, realmente, se for isso o caso, o porão era só informação mesmo. Não tinha nada game changer pra galera da exploração, não. Eu acho que o Erwin ficaria bem decepcionado até. Tipo, ele ficaria... Então existe um mundo lá fora, inimigos e tal. Ele ia ficar assim, só que, tipo, não ia ser nada, tipo... tão doido quanto que, por exemplo, que o Clayton tá falando. Pelo amor de Deus, você deve ter pensado nisso. E a essa altura já dá pra você se inscrever no canal, mostrar o vídeo pros seus amigos. Olha o que esse cara tá falando aqui, ó. Mostra o vídeo pros seus amigos, não custa nada. De repente, talvez compartilhar no Facebook. Sei lá, você tem uma página de Shingeki no Kyojin no Facebook, você acha que o pessoal vai gostar do conteúdo? Nossa, todas as páginas de Shingeki acho que morreram já, né? Acho que não tem ninguém que posta nada disso aí, de Shingeki. Tipo, tem pouca gente que até parou de... A galera parou de usar Facebook, então, tipo... Vai ter página de uma obra morta. Doideira isso, né? Doideira, morreu tudo. Com certeza o Erwin não se decepcionaria. Eu também acho que não. Não se decepcionaria na questão da informação. Ia ser suficiente pra ele ficar, tipo... Nossa, que doido, mano, o mundo lá fora. Mas, tipo... Não ia ser algo como o que o Clayton tá falando, que ia ser tipo, um método de você curar doenças usando o soro titã. Não é tanto também, não. Não é tanto tão louco assim, não. Que saudade dele, né, mano? A morte de um sonho. O cara era bom, mano. O cara era muito bom. O fato tá vindo aí, relaxa, não se preocupa. E esse, senhoras e senhores, foi mais um Teoria de Shingeki, o Teoria de Shingeki número 3, sobre o Grisha e algumas possibilidades do que pode ter no porão do Eren. F total, que saudade dele. Volta pra nós, Clayton! Gostou? Quer mais? Se inscreve no canal. Volta aí, mano. Começa um canal novo comigo. Vamos junto, mano. Do zero. Anitta, você acha uma boa decisão terem salvado o Armin ou preferir que fosse o Erwin? Anitta? O cara me chamou de Anitta.